O químico sueco Jöns Jacob Berzelius, em 1808, lançou a teoria da força vital, também conhecida como vitalismo bioquímico, que defendia a ideia de que apenas os seres vivos são capazes de produzir compostos orgânicos, ou seja, tais substâncias não poderiam de nenhuma maneira ser produzidas artificialmente. Segundo Berzelius, os compostos orgânicos eram produzidos a partir de uma força vital, característica dos organismos vivos, o que impossibilitava a síntese dos mesmos. Compostos orgânicos são moléculas formadas por átomos de carbono ligados por meio de ligações covalentes entre si e com outros elementos, como hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Os compostos orgânicos naturais são aqueles produzidos pela natureza ao longo dos anos. Por exemplo, o petróleo, um combustível fóssil amplamente utilizado como fonte de energia e matéria-prima. Também são classificados como naturais os carboidratos, as proteínas, os lipídios, etc. Os compostos orgânicos sintéticos são criados em laboratório, como, por exemplo, a ureia, criada por Friedrich Wöhler a partir do composto inorgânico cianato de amônio. Outros sintéticos conhecidos são os plásticos, os medicamentos, os agrotóxicos, etc. Antigamente, pensava-se que os compostos orgânicos apenas poderiam ser produzidos por seres vivos, como plantas e animais, que precisavam de uma força vital para serem criados. Já os compostos inorgânicos correspondiam aos sistemas não vivos, como rochas e minérios. Agora eu vou falar da classificação dos carbonos. O primeiro carbono que temos é o carbono primário, que apenas se liga a outro carbono, como esse aqui. Temos também o carbono secundário, que se liga a dois outros carbonos, como aqui. Temos também o carbono terciário, que se liga a três outros carbonos, aqui. E também o carbono quaternário, que se liga a quatro carbonos, e aqui. Existem milhões de compostos orgânicos cujas estruturas são formadas principalmente por átomos de carbono, e elas são chamadas de cadeias carbônicas. Essas cadeias carbônicas podem ser classificadas de acordo com 4 critérios principais. Um dos critérios é de acordo com o fechamento da cadeia. Nela temos alguns tipos de cadeias. Temos a cadeia carbônica aberta, que também é chamada de acíclica ou alifática. Esse tipo de cadeia tem duas extremidades ou mais e não possui nem ciclo nem anel aromático. Temos também a cadeia carbônica fechada, que também é chamada de cíclica, porque seus átomos de carbono ligam-se formando um ou mais ciclos ou anéis aromáticos, não possuem nenhuma extremidade livre. E as cadeias fechadas, por sua vez, subdividem-se em dois grupos. As aromáticas, que são aquelas que possuem pelo menos um anel benzênico, as não aromáticas, que não possuem nenhum anel benzênico, e as mistas, que possuem uma parte aberta com pelo menos uma extremidade e também possuem uma parte cíclica. Outro critério é de acordo com a disposição dos átomos na cadeia. Nela temos mais dois tipos de cadeia: as cadeias carbônicas normais, também chamada de cadeia reta ou linear. Esse tipo de cadeia apresenta apenas duas extremidades. E temos também as cadeias carbônicas ramificadas, que possuem mais de duas extremidades. O terceiro tipo de critério é de acordo com os tipos de ligações entre os carbonos. Nela temos mais dois tipos de cadeias carbônicas. A primeira são as cadeias carbônicas saturadas, que é quando as ligações entre os carbonos são apenas ligações simples. Temos também as cadeias carbônicas insaturadas, quando possuem pelo menos uma dupla ou tripla ligação entre carbono. O quarto e último tipo de critério é de acordo com a natureza dos átomos que existem na cadeia. Temos nela mais dois tipos de cadeias carbônicas: as cadeias carbônicas homogêneas, se na cadeia carbônica não houver nenhum outro tipo de átomo entre os carbonos, e as cadeias carbônicas heterogêneas, se houver pelo menos um átomo de outro elemento entre dois carbonos da cadeia, isto é, um heteroátomo.